Olá, seja muito bem-vindo. Se está a ver este vídeo é porque quer melhorar os seus resultados no mercado financeiro e encontrar uma abordagem mais estruturada e eficaz para negociar. Neste vídeo vou explicar como funciona a nossa metodologia e como ela pode transformar a forma como encara o swing trading, tornando os seus trades mais consistentes e sustentáveis. Sabemos que negociar nos mercados financeiros pode ser desafiante. Muitos traders enfrentam dificuldades, tais como gestão de risco ineficiente, que pode levar a perdas significativas, decisões emocionais, muitas vezes tomadas com o medo, seja o medo de perder ou o medo de escapar uma oportunidade, e a falta de um plano claro, o que torna difícil saber exatamente o que fazer em momentos cruciais. Estas dificuldades acabam por afetar os resultados, mas também a confiança do trader. É exatamente para resolver esses problemas que desenvolvemos a nossa metodologia baseada em 3 pilares principais: disciplina e regras claras. Negociar nos mercados não deve ser um jogo de adivinhar para onde vai o mercado. A nossa metodologia é baseada em regras bem definidas que orientam cada etapa, desde a análise inicial até à execução e à gestão das posições. Com estas regras, eliminamos a incerteza e aumentamos a confiança nas decisões que tomamos. Análise técnica estratégica. Não utilizamos a análise técnica apenas para identificar suportes e resistências. A nossa abordagem vai além disso. Utilizamos a análise para entender o momento do mercado, ou seja, a força e a direção das tendências. Isso permite agir no momento certo, sem precisar de adivinhar máximos ou mínimos. Gestão monetária focada no risco. A gestão monetária está no centro da nossa abordagem, pois sem ela não conseguiremos gerir o nosso risco de maneira eficiente. Sem ela, o risco emocional aumenta e as decisões tornam-se inconsistentes. As regras que temos definidas na nossa metodologia acabam por definir diretamente a forma como gerimos as nossas posições. E com base na gestão de risco, devemos utilizar a nossa análise para definir a gestão monetária. Ou seja, se queremos apanhar um determinado swing, não temos de nos preocupar em adivinhar o melhor preço para entrar ou o melhor preço para sair da posição, mas sim em aproveitar uma etapa desse swing, etapa essa em que a probabilidade é maior de funcionar e o nosso rácio risco-rentabilidade é muito interessante. Utilizando a análise técnica para a construção das estratégias, deverá primeiro que tudo definir as prioridades dos trades que pretende negociar com base nesta tabela. A classificação é baseada em 4 requisitos principais. A tendência principal. Operações de prioridade mínima não seguem a tendência principal. Operações de prioridade média e máxima estão alinhadas com a tendência principal. O segundo requisito é a tendência de curto prazo, ou o chamado momentum. Apenas operações de prioridade máxima seguem tanto a tendência principal quanto a tendência de curto prazo. Operações de prioridade média podem não estar alinhadas com o momentum de curto prazo. Operações de prioridade mínima não seguem nenhuma das tendências. O outro requisito é a região importante. Uma prioridade mínima ocorre em regiões de curto prazo. Uma prioridade média e máxima ocorre em regiões de suporte ou de resistência importantes de médio e longo prazo. Volatilidade. Prioridade mínima ocorre em momentos de alta volatilidade e a prioridade média e máxima ocorre em momentos de volatilidade média baixa, garantindo maior estabilidade. Ou seja, a tabela sugere que operações de maior prioridade são aquelas que seguem a tendência principal e a tendência de curto prazo. Ocorrem em regiões importantes no médio e longo prazo, são feitas em momentos de menor volatilidade para haver maior estabilidade na forma como gerimos a posição. Isso indica um critério estratégico para selecionar trades com maior potencial de sucesso e menor risco. Para além da definição das prioridades, deverá também utilizar um rácio risco-rentabilidade igual ou superior a 1 para 3, ou seja,
Só fará sentido fazer trades com base em estratégias cujo benefício que ambicionamos seja pelo menos o triplo do risco que estamos dispostos a correr. Definir a padronização da sua posição de modo a negociar sempre da mesma forma e com a mesma quantidade em cada momento. E por último, fracionar a sua posição padronizada total em 2 ou 3 parcelas, sendo a última parcela a mais importante de todas. Regras para entrar numa posição. Regra número 1. Negociar apenas com uma parcela quando a região identificada é atingida, pois nesse momento a prioridade do trade ainda é média. Regra número 2. O reforço apenas surge quando o momento de curto prazo inverte, ou seja, quando passa a ter máxima prioridade. Portanto, após identificar uma região de suporte ou resistência para negociar, no momento inicial para o preço atingir essa região, é porque está numa tendência de curto prazo contrária à tendência principal que se quer negociar. Então, nessa fase inicial é quando tipicamente existe mais incerteza e menos probabilidade de funcionar, logo deverá negociar com menos quantidade. À medida que vai recolhendo mais informação e se a probabilidade aumentar porque o momento inverte, é quando deverá então aumentar a sua posição. Regras para sair de uma posição. Regra número 1. Após a execução da primeira parcela de entrada, se o suporte ou a resistência em que negociou o ativo for quebrado no horizonte temporal em que está a analisar, então tem de fechar a posição. Regra número 2. A partir do momento que fez o reforço, o seu nível de saída, em caso de falhar o trade, deverá ser ajustado com base na análise e no seu preço médio da posição total, de modo a não arriscar perder mais do que aquilo que está disposto numa fase em que a sua exposição aumentou. Regra número 3. Quando pelo menos metade do objetivo é atingido, deverá reduzir 1/3 ou metade da posição, pois não deverá arriscar deixar de ganhar mais do que aquilo que ambiciona ainda vir a ganhar desde o momento atual. Ou seja, é uma questão matemática, não é técnica. Regra número 4. A partir do momento que reduz uma posição, poderá definir para a restante posição que só fecha quando a tendência inverter ou então caso o objetivo da estratégia seja atingido. Basicamente, a região do preço que identificamos é onde o rácio risco-benefício já nos compensa arriscar o nosso dinheiro. Isto segundo a estratégia que temos montada. No entanto, o momento é que define a quantidade com que estamos investidos. Ou seja, se estamos numa posição a favor de um movimento forte, podemos aumentar a posição aproveitando ao máximo essa força do mercado. Se o momentum começa a enfraquecer, devemos ajustar o risco, reduzindo ou saindo da posição antes que o preço reverta contra nós. Resumidamente, a nossa estratégia passa por alinhar as entradas com a tendência dominante, esperando pelos pullbacks para garantir um rácio risco-benefício atrativo. O momentum é um elemento central neste processo, não só nos ajuda a identificar os momentos certos para entrar, como também a ajustar a exposição, gerir o risco e maximizar os retornos de uma forma mais eficaz. Então, antes de entrar numa posição, analisamos qual o risco que estamos dispostos a assumir, qual o momento certo para entrar com base, lá está, na análise do momento, e qual o nosso objetivo e o ponto de saída, ou seja, o rácio risco-rentabilidade, risco-retorno. Com este plano traçado, basta executar, monitorar e ajustar sempre com disciplina e calma. Mas vamos agora ver um exemplo real em que identificamos uma oportunidade de compra no gráfico do ouro. Então, começando por analisar o gráfico do ouro em velas diárias, vamos falar da oportunidade que aproveitámos no final de 2024, a qual ia de acordo com aquilo que eram os requisitos para nós negociarmos nos mercados. Então, primeiro, começámos por fazer a nossa análise, que foi isso que nos permitiu identificar a oportunidade,
e a primeira coisa que fizemos foi identificar a tendência, que era claramente ascendente. Então, com base na tendência ascendente, desenhámos uma linha de suporte que passasse pelo maior número de pontos possível e que mostrasse um grau de sustentabilidade que considerássemos fiável para acompanharmos a tendência de longo prazo. E essa linha mostrava-nos, no final de 2024, os patamares mais importantes de pressão compradora, patamares estes que, enquanto não fossem quebrados, indicavam que a tendência tinha capacidade de se manter com esta inclinação. Adicionalmente a isto, fizemos também um Fibonacci para este swing ascendente desde maio de 2024 até outubro de 2024, de modo a identificarmos as retrações, os níveis de retração de Fibonacci mais importantes para sabermos exatamente os timings de negociarmos este swing ascendente dentro da tendência de médio e longo prazo. Então, ambos, tanto a linha de suporte como o Fibonacci, coincidiam na região em torno dos $2.600 a onça, que era uma região muito importante de pressão compradora. Para além disso, era possível constatar, nesta consolidação que estávamos a fazer, era possível constatar que estávamos a formar o chamado o diamante, que é uma formação gráfica que em determinados momentos representa uma inversão de tendência ou em outros momentos representa uma continuação de tendência. Como a tendência era ascendente, caso o diamante quebrasse a linha de resistência, portanto, caso o preço quebrasse a linha de resistência do diamante, isso significava que haveria uma maior probabilidade de darmos continuidade à tendência, sendo a projeção deste diamante na região dos $2.940 a onça. Portanto, com base nesta análise, podemos identificar a nossa oportunidade e podemos então definir o modo como iríamos negociar. Primeiro que tudo, qual a prioridade desta operação? Bem, com base nos requisitos que nós utilizamos para a definição das prioridades das operações, sabíamos que o facto de estarmos a negociar ou a procurar negociar a favor da tendência principal e o facto de estarmos a negociar junto a uma região importante de médio e longo prazo em termos técnicos, dava a esta estratégia e a este trade uma prioridade média de negociação, já para não falar no facto da volatilidade também ser uma volatilidade baixa, média, o que nos garantia alguma estabilidade na forma como poderíamos gerir as nossas posições, sem estar expostos a movimentos mais fortes que pudessem, em algum momento, implicar uma quebra da linha de suporte que fosse maior do que aquela que estaríamos à espera. E, portanto, com base nestes três critérios, tínhamos um trade com prioridade média para negociarmos. Então, segundo as regras que nós temos definidas para as nossas entradas, aquilo que nós iríamos fazer numa primeira fase era negociar quando a região identificada é atingida. E porquê? Porque é nessa região onde o nosso rácio risco-rentabilidade é realmente interessante e é onde estará sempre mais otimizado. Basicamente, caso a linha de suporte onde nós estaríamos a comprar uma primeira parcela da posição, caso essa região fosse quebrada, poderíamos, no máximo, assumir uma perda de cerca de $50 por onça, mas para um trade que, caso corresse bem, tinha no mínimo o objetivo da projeção do diamante que apontava para $350 a onça. Portanto, um trade que tinha um rácio risco-rentabilidade muito superior àquilo que são as nossas exigências mínimas para negociar. Ainda assim, quando atingimos a região de compra, por ser uma operação de prioridade média, então aquilo que devemos fazer é negociar apenas com uma parcela da posição. Caso as coisas não funcionem e o suporte seja quebrado, acabaremos sempre por assumir a perda, e é uma perda pequena porque a posição também é pequena. O reforço só surge quando o momento de curto prazo inverte, ou seja, quando o trade deixa de ser um trade de prioridade média e passa a ser um trade de prioridade máxima, dado que também o momento de curto prazo, a tendência de curto prazo, acaba por estar a nosso favor, ou seja, quando a consolidação termina e temos então maiores possibilidades de ver uma continuação do swing ascendente. Então é nesse momento que se faz o breakout que deveremos então definir a nossa entrada do reforço, e aí ficamos com a posição total
A partir do momento que ficamos com a posição total, nunca temos a garantia que o preço vai continuar a subir. Então aquilo que temos que fazer é ajustar o nosso risco com base na posição total e o preço médio da posição total. Portanto, assumindo que iríamos comprar nos 2.600 uma primeira posição e reforçar na região dos 2.700, iríamos ficar com um preço médio em torno dos 2.650. Então, com base nesse preço médio, deveríamos gerir o nosso risco de modo a que, caso viéssemos abaixo do nosso preço médio, não estivéssemos expostos a uma perda significativa e que pudéssemos começar a limitar os nossos riscos e a reduzir a nossa exposição. Agora, é nesse momento que devemos aumentar a exposição, quer seja no momento de breakout, quer seja no momento de pullback após o breakout, pois é aí que temos uma maior probabilidade de ver uma continuação da tendência que estamos a negociar. E, portanto, a partir desse momento, aquilo que devemos definir como objetivo, neste caso são os 2.940, significa que face ao nosso preço médio estaremos a ambicionar um trade em torno dos $300 por onça e, portanto, a partir do momento que já temos metade do percurso feito, ou seja, a partir do momento que já vamos com mais de $150 por onça ganhos, aquilo que devemos fazer é reduzir pelo menos um terço da posição ou metade da posição, pois a partir deste momento, aquilo que estamos a ambicionar ainda ganhar em adicional já não compensa o risco de deixarmos de ganhar tudo aquilo que estamos já a beneficiar. E por isso é nestes encaixes parciais das posições que nós vamos conseguir criar uma maior sustentabilidade e consistência na nossa conta, pois muitas vezes os objetivos finais não serão atingidos, mas ao reduzirmos a nossa exposição já com metade do caminho, metade do percurso feito, permite-nos então ganhar uma maior estabilidade no médio a longo prazo. A partir do momento que reduzimos a nossa exposição, aquilo que devemos fazer com a restante posição é mantê-la até o objetivo ser atingido, ou então, caso a tendência de mais curto prazo termine, ou seja, caso o momento de curto prazo acabe por perder força, também poderemos acabar por fechar a restante posição, não correndo o risco de apanhar depois uma inversão de tendência. E, portanto, quer quando atingiu o objetivo, quer quando a inversão foi feita aqui em fevereiro, só nesses momentos é que faria sentido fechar o resto da posição. Vejamos outro exemplo real de uma oportunidade de compra no gráfico do crudo, cuja tendência é lateral. Quanto ao crudo, analisando o gráfico em velas diárias durante o ano 2024 e inícios de 2025, era possível constatarmos que estávamos aqui no momento de lateralidade, que tal como acontece durante estas fases de indecisão, não é possível encontrar uma região que seja marcadamente a região mais importante ou aquela que tem uma maior probabilidade de funcionar num determinado momento, pois a indefinição do mercado durante esse período pode levar a que níveis intermédios acabem por funcionar como regiões de suporte ou de resistência. Ainda assim, ao longo de uma lateralidade no médio e longo prazo, é possível identificar quais as regiões que no longo prazo funcionaram mais vezes como zonas de pressão vendedora ou pressão compradora. E, portanto, a partir deste momento, nós já temos na nossa análise a possibilidade de identificar a tendência. E dado que se trata de uma tendência lateral no médio e longo prazo, não há nenhum sentido que seja prioritário negociar. Aquilo que será prioritário negociar, acima de tudo, é quando estivermos junto às regiões limite da lateralidade, seja a região de suporte aqui em torno, na altura entre os 66 e os $65, ou a região de pressão vendedora, que mais vezes funcionou como zona de venda e que se encontrava no patamar dos $80 o barril. E, portanto, nestes dois níveis sabíamos que haveria sempre uma maior probabilidade do preço subir. Contudo, dado que a tendência era lateral, o que nós queríamos, acima de tudo, era surfar os momentos, os swings, dentro dessa da lateralidade, mais do que estarmos a desenhar mínimos ou máximos. E com base na estratégia que tínhamos definido no final de 2024, aquilo que nós estávamos a fazer na altura era exatamente a comprar junto à região de suporte da lateralidade, pois era a região mais importante de pressão compradora na altura,
e era onde nos dava a possibilidade de ter um rácio risco-benefício mais interessante, pois se esta região de suporte fosse quebrada, poderíamos ter que assumir uma perda em torno dos 3, 4%, mas caso esta região, portanto, funcionasse, dar-nos-ia um ganho em torno dos 21%, 20%. E, portanto, isto cumpria logo com o requisito de termos um trade com um rácio de risco-rentabilidade no mínimo de 1 para 3. Agora, apesar de estar junto a uma região que tinha um rácio bastante interessante, um rácio risco-benefício bastante interessante, o facto de se tratar de uma lateralidade e do momento, na altura, ser um momento negativo, não dava a possibilidade deste trade ser um trade prioritário, porque estávamos a negociar contra a tendência de mais curto prazo e não estávamos propriamente a negociar a favor da tendência de longo prazo, porque a tendência de longo prazo era indefinição, era lateralidade. Então este trade era um trade, na altura em que se tocou a zona de suporte, um trade de prioridade mais baixa, ou seja, uma prioridade média ou prioridade mínima. Portanto, este trade só se torna realmente mais interessante quando o momento de curto, médio prazo termina, ou seja, quando aquela lateralidade que estávamos aqui a ter durante os últimos meses deixou de funcionar. E é a partir desse momento em que a lateralidade é quebrada que surge a nossa oportunidade de fazer o reforço da posição. É aqui, neste momento, que este trade se torna um trade de prioridade média, na ótica do médio e longo prazo, ou um trade de prioridade máxima, na ótica do curto prazo. E neste momento, aquilo que teríamos como objetivo, seria exatamente a região dos 80 dólares. Então, depois da nossa primeira entrada, em torno dos 68, 67 dólares. O nosso reforço iria surgir no momento do breakout dos 72 dólares. Portanto, assumindo que iríamos reforçar em torno dos 73 dólares, o nosso preço médio ficaria sempre à volta dos 70, 71 dólares. A partir daí, saberíamos que o nosso preço médio, estando abaixo da região que tinha feito o breakout, não convinha que voltássemos para baixo dessa região. E se tal acontecesse, deveríamos então pensar em reduzir a nossa exposição, pois ao aumentar a nossa exposição não podemos exponenciar o nosso risco e temos que ser mais rigorosos e menos flexíveis quanto aos movimentos que o preço vem a apresentar. Aquilo que estamos a fazer é aumentar a exposição quando a probabilidade de curto prazo está a nosso favor. E nesse momento, aquilo que nós sabemos é que, com base no nosso preço médio, iríamos ambicionar ganhar em torno dos 10 dólares o barril. Então, com base no nosso objetivo final, a partir do momento que já tivéssemos percorrido pelo menos 5 dólares por barril, a partir desse momento deveríamos começar a pensar em encaixar uma parte dos ganhos, reduzir um terço da posição, metade da posição, dependendo também, obviamente, dos níveis técnicos que nós nesse momento formos identificando mais no curto prazo. Mas, portanto, a partir daí começamos a encaixar uma parte dos ganhos, porque, volto a lembrar, é nesses ganhos parciais que vamos fazendo ao longo do tempo que vamos criando também muito da nossa sustentabilidade em bolsa. E a partir daqui, a restante posição, iríamos manter até que o objetivo fosse atingido ou até que o momento de curto prazo terminasse. E a partir desse momento também deveríamos sempre fechar a posição. Antes disso já teríamos atingido o objetivo e o trade estava fechado com uma parte sempre fechada a meio do percurso, a outra parte fechada no objetivo final. Vamos agora ver um último exemplo, mas neste caso será uma posição curta no gás natural. Observando o gráfico em velas diárias do gás natural durante o ano de 2022-2023, era possível constatarmos que vínhamos de uma forte tendência descendente. Tendência essa que depois se equilibrou no ano de 2023, onde inclusive chegámos a assistir a uma tentativa de reversão de tendência. Agora, com base na tendência de longo prazo, aquilo que tínhamos definido como prioritário no longo prazo seria negociar a favor dessa tendência descendente. E, portanto, aquilo que procurámos fazer foi, no momento em que percebemos que a tendência descendente continuava a ter força, então procurámos fazer as nossas entradas. E em que momento é que nós identificámos essa nossa oportunidade no final de 2023, inícios de 2024,
Porque que identificámos nessa altura uma oportunidade para fazermos uma posição curta. Portanto, dada a tendência do longo prazo, que era descendente, aquilo que nós precisávamos primeiro de assistir era ao fim da tendência ascendente que estava a perdurar durante o ano de 2023. Só quando esta tendência ascendente, que durou praticamente o ano inteiro de 2023, terminasse, é que poderíamos voltar a dar prioridade aos curtos, que era a tendência principal do longo prazo. Então, no momento em que assistimos à quebra, portanto, dessa tendência ascendente, percebemos a partir daí que estava dado um mote para podermos dar continuidade às quedas. E a oportunidade que identificámos foi no início de 2024, quando na altura viemos a esta região dos 3 dólares. Esta região dos 3 dólares, naquele momento, era considerada uma importante zona de pressão vendedora, pois já tinha funcionado em várias ocasiões como zona de venda e, portanto, deu aso a que a tendência, pelo menos no curto prazo, tivesse invertido. E isso fazia, naquele momento, como se fosse um patamar considerado importante, pois até aquele momento nós poderíamos assistir a uma tendência descendente de longo prazo e a uma tendência lateral de médio e longo prazo. E, dadas estas duas tendências que estavam aqui no nosso gráfico, chegávamos à conclusão que a região dos 3 dólares tornava-se uma região muito apetecível para vender, pois estávamos a negociar a favor da tendência de longo prazo e, ainda para mais, na ótica da tendência lateral, estávamos a negociar na zona mais importante, na resistência mais importante dessa lateralidade, onde o suporte se encontrava cá embaixo em torno dos 2 dólares. Portanto, a estratégia que definimos com base na nossa metodologia foi fazer uma posição curta na região dos 3 euros. E nessa região nós sabíamos que aquilo que iríamos estar dispostos a arriscar era muito inferior àquilo que iríamos tentar ganhar. O objetivo, no mínimo, deveria estar definido no suporte da lateralidade, mas se acreditávamos realmente na continuação da tendência, até poderíamos ambicionar outros valores mais abaixo. Mas colocando as coisas mais simples e colocando o objetivo, neste caso, no suporte da lateralidade, então tínhamos ali uma possibilidade de fazermos um trade que nos poderia dar cerca de 30% de benefício. O risco esse, para um ativo tão volátil como o gás natural, não poderia ser de apenas 1 ou 2%, mas na verdade seria um risco muito inferior àquilo que estávamos a tentar ganhar, ainda para mais com uma posição inicial feita nestes patamares que não seria nunca a posição total que quereríamos negociar o gás natural. E por isso, caso as coisas corressem mal, iríamos sempre perder uma percentagem pequena para uma quantidade pequena. A partir do momento em que o mercado realmente reagiu a nosso favor, então vamos à procura do reforço. E o reforço dá-se quando o momento de curto prazo termina, ou seja, quando a tendência de curto prazo, que era ascendente, acabou por terminar. É nesse momento que nós, portanto, percebemos que há uma maior probabilidade de darmos continuidade às quedas. E com base na nossa primeira entrada em torno dos 3 dólares, iríamos então fazer o nosso reforço em torno dos 2 dólares e 60. Isso colocaria o nosso preço médio à volta dos 2 dólares e 80 e a partir desse momento em que aumentávamos a nossa exposição, teríamos de ajustar o nosso risco com base no preço médio e por isso mesmo colocar stop para uma parte da posição, mas acima de tudo garantir que o nosso risco não ia aumentar caso houvesse um falso breakout e a tendência do gás voltasse a ser ascendente no curto prazo. Portanto, a partir do momento que faz o breakout, fazemos o reforço e ajustamos o nosso stop, ajustamos o nosso risco para esta operação com base no preço médio da posição total. Então, com o objetivo definido na região dos 2 dólares e o nosso preço médio em torno dos 2 dólares e 80, tínhamos aqui cerca de 25% de objetivo para este trade. Então, a partir do momento que metade deste percurso estava percorrido, ou seja, a partir do momento que já íamos com um ganho superior a 13, 14%, a partir desse momento
deveríamos começar a olhar para o gráfico, mas também a olhar para a nossa conta e a pensar em reduzir pelo menos um terço da posição ou metade da posição. Este valor e esta tranche, cada um é que deverá definir. Isso depende da análise, mas depende acima de tudo das regras que cada um definir para si na forma como vai reduzir as suas posições quando estamos já a caminho dos nossos objetivos. Acima de tudo, aquilo que temos é que habituarmos a encaixar ganhos, pois se o preço em qualquer momento decidir reverter a tendência, já conseguimos garantir uma parte dos ganhos e com isso fazer deste trade sempre um trade bem sucedido. A partir do momento que atingimos o objetivo, então nesse caso fecharíamos a totalidade da posição, pois o objetivo tinha sido tocado. O outro cenário era desenhar uma linha de resistência desta tendência de mais curto prazo e no momento em que a tendência de mais curto prazo fosse revertida, poderíamos então saltar fora da nossa posição. E desenhando uma linha de resistência desde os máximos em que atingimos a região dos $3 e fizemos a nossa primeira entrada, passando pelos máximos feitos poucos dias depois, era possível percebermos que só em fevereiro, após termos feito mínimos, é que a tendência inverteu e, nesse caso tivéssemos mantido alguma das posições, alguma das nossas parcelas das posições até esse momento, até à espera que a tendência invertesse, era nesse momento que teríamos que fechar o restante de posição e encaixar o restante ganho. O que nos torna diferentes é o facto de unirmos todos os elementos da nossa metodologia num sistema completo e acessível que não exige que adivinhe o mercado, mas sim que siga um processo consistente. Não negociamos com base em achismos. Cada decisão é fundamentada e planeada para que possa negociar com confiança e sem stress. Quando estamos à procura de encontrar o nosso equilíbrio no trading, digamos assim, é normal passarmos por uma fase de testes. Vamos experimentar diferentes estratégias, diferentes abordagens, utilizar diferentes ferramentas técnicas, até percebermos qual é aquela que se adapta melhor ao nosso perfil. Mas este processo de teste tem de ser feito com método. Não basta experimentar uma vez e tirar conclusões a partir daí. É preciso repetir muitas vezes de forma consistente para que possamos analisar os resultados com base numa amostra válida. É essa análise que nos vai permitir perceber, por exemplo, quais são as estratégias que têm maior taxa de acerto ou quais são aquelas que oferecem o melhor rácio risco-rentabilidade, risco-retorno. Só com esse tipo de informação é que conseguimos ajustar a nossa abordagem e construir um plano de trading que funcione a longo prazo. A nossa metodologia foi criada para simplificar, dar clareza e aumentar os seus resultados no longo prazo. Com disciplina, gestão de risco e uma análise técnica estratégica, pode alcançar a consistência nos mercados financeiros. Obrigado por assistir e até breve.